Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Carnaval nas estradas que cortam o Maranhão. Sessão solene homenageia os 40 anos do Partido dos Trabalhadores. Comissão de Direitos Humanos da Assembleia discute a eficácia das leis de proteção às pessoas com deficiência. Alunos da creche Escola Sementinha se divertem no bailinho de carnaval, que homenageou os principais grupos da maior festa popular do país. E no quadro Sala de Entrevista, um bate-papo com a senadora Elisiane Gama. É agora, no portal da Assembleia. Durante o período de carnaval, a Polícia Rodoviária Federal intensifica as fiscalizações nas rodovias do estado. A ideia é orientar motoristas e evitar acidentes e infrações no trânsito. A Operação Carnaval da PRF vai até a quarta-feira de cinzas. Neste período, todo o efetivo aqui no estado intensifica as ações de policiamento e fiscalização nas rodovias federais. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal farão abordagens nos veículos. A preocupação não é autuar ou multar os condutores, mas prevenir, educar e garantir a normalidade no fluxo de veículos, como observou o chefe de comunicação da PRF. A PRF faz o seu cronograma, trazendo policiais que estão na folga, não dá férias nesse período também, que é para exatamente suprir as necessidades. Nós estamos inclusive com policiais indo para o estado do Ceará para poder cobrir lá o evento a pedido do presidente da República, do governo do Ceará, mas a gente tem gente suficiente para fazer uma operação tranquila como a gente faz todo ano. O alerta para os motoristas é que neste período há uma combinação de fatores que pode levar a graves acidentes, como chuva, pista esburacada e aumento na quantidade de veículos trafegando. Se tenha o máximo de cuidado ao trafegar nas rodovias, não ingira bebida alcoólica, não faça, não tenha comportamentos inadequados à segurança no trânsito e principalmente não associe o álcool à direção veicular, porque é uma associação muito perigosa para o trânsito. No carnaval do ano passado, a PRF fiscalizou 3.084 veículos. E este ano, a intenção é aumentar a fiscalização. Agora, o condutor deve lembrar que álcool e direção não combinam. Até porque, se for flagrado, a multa é de R$ 2.934,70, além de perder o direito de dirigir por um ano. E os condutores sabem da importância da fiscalização. É bom. Fiscalização é boa, manter a tranquilidade é bom demais, né? Eu acho muito importante, né? Eles estão aí fazendo uma orientação muito bacana e também com a prevenção de acidentes, né? A Polícia Rodoviária Federal vai realizar fiscalização móvel em pontos estratégicos. A gente faz um grande trabalho aqui com muitas viaturas durante o trecho aqui, principalmente até Morros, no sentido da BR-402, Campo de Peris, até lá na frente. Desde o quilômetro zero você encontra viatura, o tempo todo encontrando viatura. Miranda do Norte, a gente vê também na região Tocantina, Imperatriz, Açailândia, perto dos grandes centros, Timon, Caxias, várias partes do Maranhão com viatura, policiais com bafômetro também. Esse ano passado a gente já superou o ano anterior, mais de 6 mil pessoas sopraram o bafômetro. Esse ano a tendência é que aumente cada vez mais. E uma sessão solene realizada aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão homenageou os 40 anos do Partido dos Trabalhadores. O evento teve a autoria do deputado Zé Inácio Lula, que ressaltou a atuação do partido no cenário político nacional. A trajetória do partido, que surgiu dentro dos movimentos sindicais e sociais, começou a ser contada em uma exposição fotográfica no hall de entrada do plenário. A sessão solene foi presidida pelo deputado Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa. O maior partido de massas do Brasil, tem a origem no sindicalismo, lá no ABC Paulista, tem uma história que se confunde com a história recente do país e eu cumprimento todos os filiados ao Partido dos Trabalhadores, na pessoa do presidente Lula, esse grande brasileiro que tem sido injustiçado, mas continua sendo muito querido pelo povo do Brasil. Autor da homenagem, o deputado Zé Inácio Lula ressaltou as bandeiras de luta do PT e a sua importância no cenário político nacional. Para nós é uma honra, neste momento da história, estar aqui representando
o Partido dos Trabalhadores e fazendo parte dessa grande festa de comemoração de 40 anos de luta em favor da classe trabalhadora brasileira. O deputado federal Márcio Gerri, hoje no PCdoB, já integrou os quadros do Partido dos Trabalhadores e destacou a trajetória de lutas do PT. Tive a honra de ser integrante do partido por 22 anos. Tive 2 partidos ao longo da minha vida, o PCdoB inicialmente, depois vim para o PT e voltei ao PCdoB no final de 2006. E tenho o testemunho da importância que o PT tem para o nosso país. Eu fiz questão de homenagear o partido no pronunciamento que fiz na Câmara dos Deputados, bem como fiz questão de vir hoje aqui me somar aos que homenageiam os 40 anos do Partido dos Trabalhadores. O presidente do Diretório Estadual do PT observou que o partido é o reflexo da sociedade brasileira. É o maior partido da América Latina. O PT está de parabéns em completar esses 40 anos, reconhecendo que aqui no Maranhão nós encerramos um ciclo, que foi o ciclo de enfrentamento ao que é o nepotismo, o patrimonialismo, o clientelismo, e o partido eles representa e se renova. Portanto, a sociedade mudou, a sociedade está pensando diferente e nós precisamos enfrentar hoje o fascismo, o autoritarismo e na defesa da democracia. A primeira mulher a chegar à Câmara Federal pelo PT maranhense, a ex-deputada Terezinha Fernandes, ressaltou a importância política do partido e sua trajetória na construção democrática do país. Inovamos na política ao longo desses 40 anos, sem sombra de dúvida o PT contribuiu muito e meu governo mudou a sociedade, mudou a cara da sociedade brasileira, fez com que setores que até então nunca tinham sido olhados, respeitados, passaram a ter os seus direitos garantidos e respeitados. O PT tem uma contribuição positiva importante dada ao Brasil, à sociedade brasileira nesse período. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa se reuniu com representantes de órgãos de defesa de pessoas com deficiência para discutir a eficácia das leis vigentes no Estado. O encontro foi realizado na sala das comissões da Assembleia e foi conduzida pelo deputado Dr. Iglesio. Participaram da reunião representantes de diversas instituições que atuam na garantia dos direitos das pessoas com deficiência no Maranhão. A ideia é discutir com todos a eficácia e a atualização das 49 leis que estão em vigência no Estado. A ideia, inicialmente, é começar com uma consolidação dessas leis, verificar as que ainda têm vigência, atualizar as que precisam ser atualizadas de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, criar uma consolidação, uma lei que seja um marco desta consolidação, que não permita retrocessos, por exemplo, como pode acontecer em nível federal, porque a competência é concorrente. Portanto, é um marco importante de discussão com os movimentos, com a sociedade civil organizada, em busca de inclusão dentro do Estado do Maranhão. Isabelle Passinho, coordenadora do coletivo de mulheres com deficiência do Maranhão, destacou a importância das pessoas com deficiência serem incluídas nessa discussão e terem participação efetiva. Nós somos indivíduos que naturalmente são excluídos da maior parte dos processos, incluindo aí a construção de legislação e a efetivação de direito. Embora o movimento social das pessoas com deficiência seja um dos mais organizados e politizados do país, e aqui destacando a atuação do Maranhão, que é quem, na verdade, tem trazido a vanguarda do direito da pessoa com deficiência, que saiu daquela perspectiva assistencialista e entrou para a perspectiva biopsicossocial, né? A advogada Priscila Celares, da Comissão de Pessoas com Deficiência da OAB, destacou nesse primeiro momento a importância dessa discussão que pode garantir alterações importantes para garantir direitos das pessoas com deficiência no Estado. A gente sabe que aqui dentro do Estado do Maranhão a gente tem diversas leis que precisam passar por esse processo de atualização e, ao mesmo tempo, a gente tem outros direitos que precisam ser expressamente assegurados. Então a gente espera que esse momento seja relevante nesse sentido de avançarmos para estarmos cada vez garantindo mais direitos. No mês de abril, um segundo encontro está marcado na sala das comissões para dar continuidade às discussões. Essa reunião no dia 8 de abril nós vamos começar a divisão por eixos temáticos para que a gente possa avançar no estudo dessa consolidação de leis e como vão ser feitos muito provavelmente por metodologia de oficinas com grupos menores, a gente vai produzir muitas alternativas que inclusive podem vir a ser acrescentadas no texto dessa consolidação de leis. E veja no próximo bloco a programação desta sexta-feira gorda em São Luís. E os alunos da creche Escola Sementinha se divertem no bailinho de carnaval, que homenageou os principais grupos da maior festa popular do país. O portal volta já. O
governo do estado, em parceria com a Prefeitura de São Luís, anunciou a realização dos retiros religiosos voltados para a comunidade evangélica, que são realizados anualmente na capital no período carnavalesco. Alegria e muita música marcaram um evento que contou com a presença do governador Flávio Dino e marca o início de mais uma edição da Semana Maranhense de Retiros Culturais, que inclusive já faz parte do calendário festivo do Maranhão. E também o grande ápice, a grande conclusão é quando da quarta-feira à noite na Praça Maria Aragão. Será uma noite linda na quarta-feira. O governo do estado e a Prefeitura de São Luís sempre apoiam, na verdade eles realizam esse evento em cumprimento à Lei 8.904. Então estou muito feliz, foi uma lei que veio, está sendo cumprida e com muita maestria aí conduzida atualmente pelo governador Flávio Dino. E começa hoje a programação oficial do Carnaval em São Luís. Desfiles de blocos afro e cortejo de trios animarão a festa após a entrega da chave da cidade ao Rei Momo. Confira agora a programação completa desta sexta-feira. São mais de 300 atrações locais e nacionais durante os 5 dias de folia. Na sexta, às 7 da noite, acontece a abertura oficial da Passarela do Samba com a entrega da chave da cidade ao Rei Momo. Logo em seguida tem desfile do Bloco Afro Abieye Mailô. E até às 2 horas da manhã, quem agita a passarela são os trios Vamos de Samba, Blocão do Jacaré, Blocão do Nina e Marabloco Elétrico. Já no Circuito Madre Deus, a partir das 4 horas da tarde, vai ter cortejo no Beco do Gavião, Largo do Caroçudo e Casa das Minas, começando pelas tribos de Índio, Itapuã e Caiapó. Até às 10 horas da noite, o circuito vai ser tomado pelos blocos tradicional Alegria do Ritmo, o organizado Cobra nas Estrelas, o tradicional Os Trapalhões, o bloco Afro Gedã, o bloco tradicional Os Baratas e o Afro Ominirá. No espaço Concentra e Sai, no Beco do Gavião, a partir das 4 horas da tarde, tem show Godinho, Banda Banguela, Bicho Terra, Grupo de Samba Apoteose, Turma do Quinto, Show Blocão do Samba Selma, Show do Gerude e Grupo de Samba Turma do Cafuné. Na tenda do Tambor de Crioula, os grupos se apresentam desde as 4 horas da tarde, entre eles o Alegria do Maranhão, o Alegria de São Benedito de Dona Martinha, Alegria de São Benedito de São João Batista, Alegria de São Benedito de Dona Zeca, o Tambor de Crioula do bairro da Alemanha e também o Capricho de São Luís, Arte Nossa e Correio de São Benedito. No espaço do samba, no Ponto de Fuga, vai ter grupo Soul Samba, Vamos de Samba, Black Resenha, JP e Léo e o Feijoada Completa. No cortejo Alegoria de Ruas, vai ter Corso da Melhor Idade Madre Deus e Casinha Tijupá. Bom, e nesse período de carnaval, a rotina da cidade vai mudar. As lojas da Rua Grande, por exemplo, só funcionam até sábado. De domingo até ao meio-dia, da quarta-feira de cinzas, o centro comercial não funciona. Os shoppings também funcionam até as 10 horas da noite de sábado. E as lojas só abrem na quarta-feira, no início da tarde. Já os supermercados e farmácias vão funcionar todos os dias. Repartições públicas, municipais e estaduais apenas na quinta-feira, dia 27. Alunos da creche Escola Sementinha se divertiram no bailinho de carnaval, que este ano homenageou os tradicionais grupos da maior festa popular do país. As apresentações foram fruto de pesquisas realizadas em sala de aula. Prova de que diversão e aprendizado podem caminhar juntos. Abram alas para os blocos da creche Escola Sementinha, do Olodum ao Jegue Folia. O bailinho de carnaval deste ano homenageou tradicionais grupos da maior festa popular do país. E para entrar no clima da brincadeira, alunos da educação infantil vieram fantasiados. Teve até a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, reproduzindo uma homenagem feita pelo bloco Os Foliões ao escritor Monteiro Lobato. E se a sala de aula era a concentração, o pátio virou passarela para os pequenos foliões. Quem veio fantasiado sabia exatamente o significado de cada adereço usado. Representando a cultura negra do nosso estado. Por causa que o Acomabu tem que usar turbante. E por que tem que usar turbante? Para fazer a apresentação. Pausa no desfile dos pequeninos
Hora dos alunos do ensino fundamental correrem atrás do trio elétrico. A gente apresentou a música do Bel. E aí tem todo um trabalho formado em sala de aula, a construção do trio elétrico para o nosso dia, a construção do trio elétrico da banda Eva. Os alunos participaram de trabalhos com confecções de máscaras, com artistas, tivemos visitas na nossa escola, eles estudaram as músicas, quem foram os fundadores, o nome dos cantores. E aí vem todo um estudo baseado que foi um mês inteiro. Mais do que uma festa, cada apresentação foi resultado de uma pesquisa feita dentro de sala de aula e que foi exposta nas paredes da escola. Prova de que diversão e aprendizado podem andar juntos. A gente fez trabalho, a gente fez um trio elétrico, a gente decorou, a gente fez cartaz, a gente fez várias atividades, textos. Eu aprendi sobre o trio elétrico. E o trio elétrico, lá tem que ter uma pessoa dirigindo e tem cantores em cima do trio, embaixo tem várias pessoas. A ideia é desenvolver o trabalho do carnaval como manifestação cultural e dentro das salas de aula, com a educação infantil, desenvolver os trio elétrico e com o fundamental a questão dos blocos. Dos blocos da educação infantil e no ensino fundamental, o trio elétrico. Um estudo mais aprofundado da questão dos instrumentos, a parte histórica, a questão social, né? E não entender o carnaval por si só, como só uma festa natural, mas desenvolver a importância dele como uma questão social e educativa. No final do baile, os alunos fizeram uma apresentação especial para os pais. Hora de ganhar nota 10. E veja no próximo bloco, no quadro Sala de Entrevista, uma conversa com a senadora Elisiane Gama sobre a programação de retiros durante o Carnaval. O portal volta já. No quadro Sala de Entrevista de hoje, Juraci Filho conversa com a senadora Elisiane Gama, que fez um balanço do trabalho no Senado Federal e aproveitou para falar sobre a programação de retiros durante o Carnaval. Aproveite a festa de Momo com segurança e muita alegria. Tchau! Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. E hoje nós vamos bater um papo muito interessante com a senadora Elisiane Gama, do Cidadania. Vamos falar sobre retiros culturais, vamos falar sobre a sua atuação intensa no Congresso Nacional, no Senado da República e com abrangência, é claro, em todo o estado do Maranhão. Senadora, que prazer, que satisfação recebê-la aqui no complexo que a senhora tão bem conhece, como deputada estadual, pela atuação que teve e por representar também a nossa classe de comunicólogos, de jornalistas, radialistas. Satisfação, Júlio, estar aqui com você. Sempre muito bom, né, debater os assuntos do Brasil e nessa casa, que eu considero também que é minha casa, né? Passei 8 anos aqui na Assembleia Legislativa e é sempre bom voltar para conversar com vocês. Senadora, nós estamos aí no momento de preparativos e no próximo dia 26 teremos a abertura, né, da Semana de Retiros, num grande evento, né, na Praça Maria Aragão, uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de São Luís. E a senhora é a autora da lei, né, que dá essa grande possibilidade de realização de eventos artísticos e culturais no Brasil, no Senado da República. Na verdade nós temos, essa lei ela foi criada há um pouco mais lá atrás, lá em 2007, ainda com o governador Jadson Lago. Eu fui eleita deputada estadual e, na verdade, vi uma tradição que ela é feita nas igrejas evangélicas do Brasil inteiro e até fora do país, que são os retiros culturais. No período de comemoração do Carnaval, os evangélicos acabam se retirando, não é, para algumas casas, enfim, sítios. Você vai ver, por exemplo, aqui em São Luís, praticamente todos os sítios, não é, e casas, elas estão alugadas nesse período para as igrejas evangélicas. Nós, então, apresentamos uma lei, mostramos qual a atividade cultural que é feita nesses espaços, dança, música, não é? E vai, por exemplo, várias atividades de competições internas, como gincanas, enfim.
Então, nós apresentamos uma lei para mostrar que existe atividade artística dentro dos retiros, né? E, ao mesmo tempo, também criamos, na quarta-feira de cinzas, um ato importante, que é o fechamento, a culminância dessa semana maranhense de retiros culturais. Nós tivemos o primeiro ano, ele foi um pouco mais tímido, nos anos seguintes foi pegando corpo de uma forma muito rápida, né? Já no terceiro, quarto ano de edição, nós já reunimos aí 50 mil pessoas, muita gente. E esse ano nós teremos o maior encontro que nós já tivemos nos últimos 14 anos, né? Nós teremos, por exemplo, nesse ano, 8 atrações nacionais. Programação vasta. Programação vasta. Vamos começar aí por volta das 4 horas, não é? Chegando até um pouco tarde da noite. O evento, ele não é um evento que se estende, por exemplo, como os outros eventos do meio secular, às vezes chegando até amanhecer, não chega, porque os evangélicos eles acabam indo muito cedo para casa, né? Então será um momento com várias bandas nacionais e muitas bandas locais também, DJs, não é? Então vai ser realmente um momento muito importante. A senhora poderia falar de algumas atrações, só para chamar logo a atenção? Nacionalmente nós teremos teremos uma banda internacional, que é a Cristafari, que vem da Califórnia, muito estará conhecida, também muito né? conhecida, não é? Mundial. Muito grande, mundial, estará aqui conosco. Nós teremos também a banda Som e Louvores, teremos a Damares, que é uma cantora pentecostal muito forte no Brasil. Teremos, por exemplo, várias outras bandas, a Worship, Casa Worship, que é hoje uma atração nacional muito forte, atrai também muito a juventude. Enfim, várias outras que acabou até aqui eu esquecendo, porque são 8 bandas que estarão realmente. A Priscila Alcântara, que é uma menina, não é? Uma jovem, muito quase que adolescente, mas que explodiu aí nas redes sociais de todo mundo, brilhando bastante, estará também aqui presente conosco desse grande momento. Então, assim, são várias outras que estarão presentes, as bandas locais também estarão participando conosco, então será realmente um momento de muita adoração a Deus, um momento de muita confraternização. Senadora, vamos falar um pouco da sua atuação parlamentar em 2019, porque o ano de 2020 está começando, a gente vai falar já sobre ele, inclusive pautas importantes como a reforma tributária. Mas ano passado tivemos a reforma da Previdência e atuações marcantes, né, da senhora nas áreas de educação, de cidadania. Inclusive a senhora é autora de uma lei, porque ano passado tivemos 7 mortes de índios, né, no estado do Maranhão, e uma preocupação muito grande em relação à proteção aos índios. Uma lei denominada indiocídio, né? Inclusive está tramitando, precisa de 2 aprovações no Senado, 2 na Câmara, mas a senhora já vislumbra essa proteção e ampliação, né, de proteção aos índios. Exatamente. Nós tivemos, nos últimos anos, um crescimento muito grande de morte de índios no Brasil, não é? Por exemplo, aqui no Maranhão nós tivemos nos últimos anos várias mortes e só no ano de 2019, 7 mortes. Em 2018 tivemos 2, você vê que teve um crescimento realmente muito atenuado, não é? Isso se dá, no meu entendimento, por vários elementos. Primeiro, uma falta de uma investigação mais intensa para punir quem comete esse tipo de crime, não é? E depois nós precisamos também dar uma melhoria do ponto de vista da lei hoje penal e estabelecendo penas muito mais duras, não é? Nós então estamos aqui alterando o Código de Processo Penal, o Código Penal, incluindo, por exemplo, na lei de crimes hediondos, a morte de índio. Ou seja, se você mata um índio pela condição de ele ser índio ou por conflitos de terra, que é um direito constitucional, ele passará a ser enquadrado nessa nova lei, que é uma tipificação penal nova, que é o indiocídio, como nós temos o feminicídio, morte de mulher, apenas por ser mulher, e aí vai. Então, é uma lei muito importante, nós inclusive reunimos aí com várias representações, tanto do governo federal quanto da sociedade civil, e a aceitação dessa lei de fato foi muito importante. Há hoje, no meu entendimento, uma banalização, eu diria assim, da atividade e, ao mesmo tempo, em relação à proteção do índio. O índio hoje tem um direito constitucional, direito à terra, e essas garantias, na verdade, elas precisam ser asseguradas e protegidas pelo poder público. A senhora acredita que essa banalização é muito mais pelas desastrosas, inclusive, declarações de membros do governo federal, por exemplo? Olha, eu acho que essas ações e declarações do membro do governo federal, elas acabam estimulando isso, não é? Nós temos, por exemplo, conflitos agrários com frequência. Nós temos, por exemplo, o anúncio que foi feito pelo próprio governo federal de abrir a mineração dentro de terras indígenas. E hoje o espaço físico ele é sagrado para a comunidade indígena, não é? Quando a Constituição estabelece o direito à terra para o índio, é exatamente para proteger aquilo que já é inclusive cultural.
Então, quanto mais declarações você faz nesse sentido, muito mais você acaba deixando, não é, de uma forma muito mais vulnerável esses povos indígenas. Aqui no Maranhão realmente não é diferente. Nós tivemos agora muito recentemente, inclusive, mortes, por exemplo, o Paulo Paulinho, ele integrava um movimento que é chamado de Guardiões da Selva, que são índios que estão para proteger o seu próprio ambiente. Ele acabou sendo assassinado. Então, essa fala, não é, atabalhoada em várias situações, inclusive, acaba realmente incentivando e forçando com que nós, que estamos aqui numa ação contrária, portanto, numa ação de proteger, possa buscar alternativas de forma mais efetivas, como é o caso dessa lei. Como é que a senhora vê hoje a atuação do governo federal? Olha, eu acho que o governo federal ele avançou na pauta na área econômica. Nós não podemos deixar de reconhecer, por exemplo, hoje nós tivemos um aumento do emprego no Brasil, não é? Por exemplo, a taxa de desemprego acabou realmente caindo. Nós temos o Maranhão hoje, cresceu, por exemplo, né? O emprego no Maranhão formal realmente cresceu. O governador Flávio Dino trabalhou muito nesse sentido. Temos, por exemplo, hoje a menor taxa Selic, não é? Uma das menores, inclusive recorde. Tivemos uma com 2 dígitos, hoje temos realmente taxas da ordem de 4,5%, então isso, menos de 4,5%, aliás. Então isso precisa ser comemorado e reconhecido. Numa outra ponta, nós temos, infelizmente, uma ação muito desastrosa na área de direitos humanos e na área ambiental. Hoje, a política ambiental brasileira ela foi praticamente desconstruída. Os principais órgãos que fazem o trabalho, que historicamente, como, por exemplo, o ICMBio, que é um instituto que leva o nome de Chico Mendes, que é uma referência e ícone na proteção do meio ambiente, é hoje um órgão que está sendo capitaneado por pessoas que não têm o menor compromisso com a causa ambiental. A senhora viu, por exemplo, a última declaração do presidente da República sobre o Greenpeace? Isso, exatamente. Ele fala em relação ao Greenpeace, fala em relação chamando inclusive com termos pejorativos, não é, de lixo, coisa parecida. Desrespeitando a atuação histórica, né? A atuação histórica. Então, você pega o Greenpeace, pega o ICMBio e pega outras organizações. O Greenpeace já com nível de independência, o ICMBio dentro da estrutura do governo. Essas que estão dentro da estrutura do governo, o governo coloca pessoas que não têm o menor compromisso com a causa ambiental. E esses outros, como exemplo do Greenpeace, o governo passa, na verdade, a descredenciá-lo, não é? Isso realmente é muito ruim. O Ministério do Meio Ambiente hoje é um exemplo claro disso, né? Ele se tornou um apêndice do Ministério da Agricultura. E complicando até o Brasil diplomaticamente com internacionalmente, lá fora, né? Por exemplo, eu estava na Conferência do Clima em Madrid. E lá os discursos... Ela viu de perto o que aconteceu, eu vi de perto, né? Você vê lá a visão que se tem para o Brasil. O Brasil, historicamente, foi visto como alguém muito grande nas mesas de negociações, no que se refere, por exemplo, às definições específicas da política ambiental mundial, pela opinião Amazônia. Respeitada, né? Pela autoridade brasileira sempre lá fora, né? O Brasil sentava na mesa com um peso importante. Hoje o que nós discutir temos... de igual para igual, de igual para igual. Hoje o que nós temos é o Brasil colocado como a parte, não é? Não participou, na verdade, dos grandes debates e não teve um peso nas decisões, por exemplo, na emissão de gases, enfim, toda uma política internacional hoje que é feita pelas principais políticas, pelas principais autoridades ambientais em todo o mundo. Isso se dá por quê? Porque não há um compromisso, infelizmente, com a causa hoje no Brasil. Senadora, em relação ao seu partido, Cidadania, nós estamos num ano eleitoral, o ano de 2020. Que caminho, que rumo Cidadania, por exemplo, segue no estado do Maranhão? Olha, o Cidadania aqui em São Luís, nós trabalhamos muito para que a gente pudesse ter uma candidatura própria. É uma decisão que ainda não está tomada. Nós poderemos ter uma candidatura própria, não é, de um membro partidário, ou poderemos apoiar algumas das candidaturas que estão postas. Nós temos várias candidaturas que foram postas, não é? E nessas várias candidaturas que estão postas, o partido pode sim apoiar uma dessas candidaturas, enfileirar, não é? E apresentar uma indicação a vice, não é? Ou nem mesmo apresentar vice, participar realmente de uma forma orgânica. O partido está dialogando. Está dialogando. Nós, inclusive, temos várias reuniões ao longo dessa semana e nessas várias reuniões será exatamente para definir qual rumo o partido tomará. Mas agora, no mês de março, nós já sairemos, de fevereiro para março, nós já sairemos sim com uma decisão tomada e anunciada qual rumo que o nosso partido dará aqui em São Luís. Voltando ao Senado da República, em relação a esse primeiro semestre, uma pauta importantíssima é a reforma tributária. Isso. Inclusive com a formação, né, de uma comissão mista, Isso. Câmara e Senado. Qual é o olhar da senadora Elisiane Gama? O que o país precisa? O que o Congresso deve evoluir, discutir
e aprovar em relação à reforma tributária, na sua opinião? Olha, a reforma tributária é hoje uma necessidade para o Brasil. A carga tributária brasileira é inexequível, não existe, é uma coisa absurda, uma das maiores realmente do mundo. Então não tem outra saída a não ser fazer uma simplificação de impostos, se for necessário, eliminar alguns impostos, se for necessário não, que é necessário, aliás, não é? E fazer com que nós possamos ter uma redução e a empresa possa funcionar. Nós tivemos alguns avanços, por exemplo, agora, inclusive na organização em relação às empresas, mas ao mesmo tempo também nós precisamos diminuir a carga tributária. Nenhum empresário consegue sobreviver e consegue caminhar com o que nós temos hoje de pagamento de tributos e impostos no Brasil. É o debate do momento, a Câmara agora está, eu inclusive integro essa comissão, é uma comissão mista, não é, de Câmara e também Senado da República. Eu, como representante do Senado, também sou uma das representantes do Senado nesta comissão. E nós vamos começar um debate muito exaustivo, apresentar as propostas que forem necessárias, fazer um exame, uma avaliação muito mais precisa de tudo que está sendo apresentado e também faremos uma apresentação consubstanciada tecnicamente, porque temos uma consultoria muito qualificada e vamos apresentar uma alternativa. O que nós precisamos é, ao final, termos de fato uma proposta que nós possamos dar oportunidade, fôlego para que o brasileiro, o empresário brasileiro possa de fato trabalhar. E o Senado, é claro, com muita responsabilidade e não com declarações e com bravatas que não levam a nada. O presidente da República recentemente chegou a dizer que zeraria o ICMS, provocando os governadores a uma situação também parecida. Depois o ministro foi lá e corrigiu e disse que não haveria condição de você zerar o ICMS, né? Exatamente. O próprio presidente da República fala, não é, de uma forma muito aberta de que ele não entende nada de economia. Então ele fala, inclusive ontem disse de novo, olha, não entendo nada de economia, quem decide tudo por isso é o Guedes. Mas então, fala, né? Mas fala. Então quando ele fala, acaba que não se leva muito a sério, por conta de que a decisão final na parte da economia não é do presidente, é do Guedes. E o Guedes falou exatamente o inverso. Então quando o Guedes fala, aí você já vê que é uma decisão terminativa. Como ele falou, por exemplo, essa semana, dizendo que tinha que aumentar mesmo o dólar, porque a empregada doméstica estava viajando para os Estados Unidos, para Disney. Você vê uma coisa absurda. Que coisa absurda, né? Feita senadora? da parte dele e que a gente vê de fato que é o objetivo do governo. Depois ele tentou corrigir, né? Mas aí já tinha falado que estava no coração, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, assim, a proposta do governo está muito clara a cada dia. Não é? É um governo que não trabalha economicamente para as populações mais simples, não é? Com um olhar voltado para as populações mais simples. Então, a economia precisa dar fôlegos, é importante. Alguns avanços, como eu coloquei no início, que aconteceram, eles são importantes, mas o desdobramento ele precisa ser muito maior e muito mais voltado, de fato, para as populações realmente mais pobres. E o país precisa dessa racionalidade a qual a senhora se refere e o seu discurso é de uma convicção e de uma serenidade e que faz muito bem ao país. Não adianta atropelos, precipitações, né, e tentar ser um salvador da pátria. As decisões têm que ser conjuntas, né? Você colocou muito bem, né? As falas, as bravatas, né? As intervenções, elas têm um impacto, inclusive, na economia. Uma coisa, por exemplo, é uma pessoa falar, não é um cidadão A gente vive um mercado especulativo, né? Totalmente. Então, uma palavra de um presidente da República, ela tem um impacto violento. Uma fala minha, como senadora, apesar da representatividade do Senado, não tem o impacto que tem, por exemplo, um membro do governo, um ministro ou um presidente da República. Eu só complementaria dizer, além da grandeza, né, do mandato que a senhora exerce. Muito obrigada. Então, assim, na verdade, ele tem que ter esse cuidado. Quanto mais o presidente da República fala besteira, pior fica, infelizmente, a situação do Brasil. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, que nos honrou bastante com a sua presença, a sua vinda aqui, sobretudo pelo bate-papo e pela forma com que a senhora demonstra preocupação com a população maranhense, mostra a sua atuação como parlamentar e o seu olhar, né, fixado na melhoria da condição de vida do povo maranhense e brasileiro. Muitíssimo obrigado por ter vindo aqui, senadora. Muito obrigada, estou sempre à disposição. Eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista, mas o portal da TV Assembleia volta amanhã. A todos, o nosso muito obrigado sempre pelo carinho da honrosa e indispensável audiência. Até a próxima.